Olá, pessoal. Então, dando início às nossas atividades na nossa videoaula, vocês vão se deparar com o primeiro módulo, que fala sobre conceitos básicos dentro das políticas públicas. Dentro desse módulo, nós vamos discutir alguns pontos importantes e temos como objetivo dentro dessa videoaula justamente conhecer e analisar as faces da política pública, sendo ela analisar o planejamento político realizado pelo Estado, conhecer os atores políticos e seus interesses e valores e analisar as formas de formulação, planejamento e avaliação das políticas públicas. Bem, dentro dos conceitos iniciais abordados dentro das políticas públicas, nós temos o conceito de sociedade, que ele é tratado como sendo um conjunto de indivíduos dotados de interesses e recursos de poder diferenciados que interagem continuamente a fim de satisfazer as suas necessidades. E aí, dentro desse conceito, se percebe a questão da necessidade de interação dentro da sociedade entre os seus participantes, justamente através de um foco, de um interesse comum ou de disputas de interesses. Então, nós vamos observar que nós temos diferenças, existe uma diferença entre interesse e necessidade, sendo o interesse uma questão particular, às vezes ideológica, e a necessidade trata justamente de componentes físicos, biológicos, que são essenciais à vida humana. Bem, esses interesses eles podem ser tratados como interesses, né, objetivos, né, e subjetivos, onde esse interesse subjetivo ele vai tratar principalmente vai tratar principalmente de aspectos inerentes à aptidão do indivíduo dentro da sociedade, hábitos, interesses que ele tem em relação a realizar alguma prática dentro da sua profissão ou fora da profissão. Então, vocês podem perceber que esses interesses vão gerar dentro da sociedade uma cooperação, competição e conflito, como vocês estão observando aí no slide. Esses três eixos eles são essenciais dentro da nossa discussão de políticas públicas, justamente porque esses conceitos de cooperação, competição e conflito, eles são tratados de forma bem clara, né, onde a cooperação trata-se justamente do ajuntamento de pessoas, de indivíduos, em prol de um benefício comum. Então, vocês observam já dentro da sociedade algumas cooperativas que vão tratar principalmente de assuntos relacionados a problemas públicos, voltados dentro da sociedade, relacionados à moradia, saúde, educação. Dentro do item competição, vocês observam que as pessoas em busca de bens escassos, né, ou situações escassas, onde nós podemos citar a questão de concursos públicos, cargos, né, dentro da gestão pública, e o conflito, que é justamente onde nós vamos observar que existe um choque por acesso desses bens que são escassos, e a distribuição de recursos também que se apresentam ser escassos. Lembrando que esse conceito, né, de conflitos, eles também podem ser apresentados através de uma exploração de situações e até mesmo de violência, onde a gente não espera, né, que isso ocorra. Isso dentro da política isso é menos comum, ok? Bem, depois de tratar esses conceitos, é interessante nós iniciarmos já uma discussão sobre o que seria política, ok? Então, o material que vocês têm de apoio, ele vai tratar a política através de conceitos da literatura, de autores já que discutem esse tema. Então, vocês vão observar algumas coisas que são interessantes, como o conceito que o Schmitter, 1984, trouxe dentro do material, que a política é a resolução pacífica para os conflitos,
Já o conceito abordado por Rua, 1998, ele trata a política como sendo um conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica dos conflitos quando há bens públicos. Nós observamos que os conflitos eles existem dentro da sociedade de forma bem clara, e a política ela vem justamente para tentar sanar esses conflitos, trazendo regras e leis que possam justamente serem trabalhadas de forma bem clara dentro da sociedade, estipulando momentos de discussão, momentos onde vai ter momentos decisórios, para que essa política se transforme dentro de uma política pública e venha se transformar numa resolução de um problema. Então, como indivíduos da sociedade, vocês vão observar o quê? Que nós temos uma visão da política. E essa visão da política qual é, pessoal? É uma visão justamente deturpada, onde a população, de um modo geral, vê essa política como somente no momento eleitoral, né? Ou então associar a política com cargos políticos ou ações governamentais. E isso a gente observa que requer uma discussão mais ampla dentro da sociedade para ser discutido e tratado de forma mais clara, até mesmo para que haja uma emancipação das pessoas para discutir melhor esses assuntos, ok? Bem, nós observamos também a discussão de interesses políticos dentro dessa situação, que é justamente a discussão, ela é realizada geralmente na esfera do Congresso, dentro de grupos, sociedade e partidos políticos, sendo esses partidos oposição ou situação. Então, a política também ela é foco de discussão para esses grupos de pessoas que lidam diretamente com a situação política e as políticas públicas do país. Bem, nós vamos ter dois conceitos, como vocês podem ver, estão vendo aí no slide, né, o politics e o policy, né, que são terminologias da língua inglesa, mas que tem uma denotação dentro da tradução mais ampla, né, onde os politics, né, faz referência às atividades políticas, né, o uso de procedimentos diversos que expressam relação de poder e se destinam a alcançar ou produzir uma solução pacífica de conflitos relacionados à decisão pública, né. E aí vocês podem observar que aí a policy já vai ter uma terminologia voltada sendo para ser utilizada, né, já utilizando a formulação dessas propostas que foram discutidas anteriormente para a tomada de decisões e de sua implementação por órgãos públicos, tendo como foco temas que afetam a coletividade, né, ou o interesse da maioria. Por fim, na discussão desses slides, vocês podem observar a diferença entre política pública e decisão pública. Então, a política pública ela envolve mais de uma decisão e requer diversas ações estratégicas. Já a decisão pública ela corresponde a uma escolha dentro de um conjunto possível de alternativas conforme a hierarquia de preferências que possam estar ali envolvidas, ok? Nós observamos que essas decisões políticas elas envolvem algumas opções justamente por se tratarem de temas polêmicos muitas vezes e também envolverem um número significativo de pessoas, ok? Nessa próxima figura eu queria que vocês fizessem uma pequena reflexão sobre esses primeiros conceitos que eu estou abordando aqui com vocês na nossa videoaula, ok? Então, vocês estão se deparando com uma figura que trata-se de uma aglomeração de pessoas que moram em casas inapropriadas, né? E vocês podem fazer uma análise subjetiva dessa foto, que se tratam de pessoas com vulnerabilidade social e que precisam de políticas públicas. Então, a gente pode começar a refletir como é que essa foto, né, que a gente está vendo aí numa situação bem precária, de pessoas morando perto de áreas inapropriadas à vida, né, onde vocês vão ver restos de lixo, né, água contaminada. Então, dentro da nossa vivência, né, enquanto
profissional, vocês conseguem se deparar com essa situação de estarem questionando quais políticas públicas e como essas políticas públicas estão interagindo com esses conceitos básicos que a gente começou a trabalhar aqui, que seriam justamente as decisões políticas, as pessoas que estão envolvidas e os conceitos que nós vamos observar até mesmo de política dentro do nosso dia a dia, ok? Então, eu peço que vocês façam uma reflexão com essa figura e nós vamos dar uma pequena pausa nesse conteúdo e vamos voltar com outra videoaula, ok, pessoal? Obrigado.